Fala pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero encontrá-los bem aí. E eu estava nesse momento lendo esse livro, Produtividade do Bem, do Al-Abidal. Eu acho que é assim que fala. E eu li uma parte desse livro aqui e falei, preciso gravar um vídeo, eu preciso compartilhar esse insight que eu tive nesse momento. E é isso que eu vou fazer nesse vídeo de hoje. Eu vou falar com você sobre algo que o Ali Abidal fala para combater a procrastinação, ou seja, é um combate para além da procrastinação. É como que a gente pode olhar para as nossas emoções, como que a gente pode olhar para o modo como a gente se cobra em relação à nossa produtividade e como que ter este olhar, ele melhora o modo como eu sou produtivo e ele diminui a autoflagelação, ou seja, o quanto que a gente se culpa por não ser produtivo. Mas vamos lá, deixa eu colocar vocês aqui a par para quem não conhece este livro aqui. Esse livro Produtividade do Bem, ele é um livro novo, né, sobre produtividade. Eu comprei ele agora faz um mês e pouco. Eu estava meio resistente em ler ele, mas falei, bom, deixa eu dar uma chance a esse livro, né? Trabalho com produtividade, vou ler mais um livro sobre produtividade. E ele é um livro muito bom, um livro diferente. E no livro Produtividade do Bem, o autor ele fala para nós que a produtividade ela acontece quando a gente consegue criar mecanismos de energização, ou seja, quando eu consigo criar energia para ser produtivo. Isso passa por técnicas e ferramentas, por dormir bem, se alimentar bem, fazer atividade física, tudo isso que a gente já sabe, mas também como eu procurar a diversão e o propósito naquilo que eu estou fazendo, eu me aliar com pessoas que me jogam para frente, que buscam e têm as mesmas ideologias que eu, e que isso traz uma energia a mais para a gente ser produtivo e procrastinar menos. E na segunda parte, que é um pouquinho do que eu quero compartilhar com vocês, até porque eu só cheguei até o final da segunda parte ainda, ele fala sobre como desbloquear a produtividade. E ele cita 3 coisas aqui. A primeira, buscar mais clareza. A segunda, criar coragem. E a terceira, entrar em ação. E é nessa terceira parte que eu quero falar com vocês aqui nesse vídeo. Inclusive eu tô até pensando em, quando eu terminar de ler o livro todo, que vai ser logo, porque eu tô lendo ele numa fluidez muito bacana, e ele tá muito interessante, eu vou fazer um vídeo aqui para vocês falando sobre toda a metodologia do livro. Eu queria que vocês colocassem aqui no comentário se você tem interesse nesse vídeo, o que você acha desse formato de vídeo. Talvez eu faça desse livro e faço de alguns outros também, se vocês acharem que é bacana e se eu ver que vai funcionar. Mas vamos lá. Então, nesta terceira parte que ele fala sobre os bloqueios da produtividade, quando ele fala assim, entre em ação, ou seja, um grande bloqueador da nossa produtividade é o estado de inércia. E a inércia, né? Se você não sabe, eu sou físico de formação, então quero falar um pouco aqui, usar um pouco, gastar um pouco das minhas habilidades físicas, né? A inércia, ela é uma lei da física, né? A primeira lei de Newton, o princípio da inércia, que diz o seguinte: todo corpo que está em repouso, ele tem uma tendência a continuar em repouso. E todo corpo que está em movimento retilíneo uniforme, ou seja, um movimento em linha reta com ritmo constante, ele tende a continuar este movimento, a menos que uma força externa haja sobre ele. Então, como que eu posso trazer essa primeira lei de Newton, o princípio da inércia, para a produtividade?
Quando nós temos por hábito a procrastinação, nós temos por hábito adiar tarefas. E eu preciso quebrar este ciclo de adiamento de tarefas, criando um novo ciclo, que é um ciclo de executar tarefas. E a lei da física já é comprovada e a neurociência já comprovou isso também. Se eu começo a ter pequenas vitórias no meu dia, a criar um ciclo de execução no meu dia, eu tenho a tendência de me manter em execução. Só que o grande ponto é muito mais difícil eu criar uma força externa para começar a ser produtivo, se eu tenho por hábito procrastinar, do que eu manter a produtividade se eu já sou produtivo. E é nesse ponto que eu quero pegar aqui nesse vídeo de hoje para compartilhar com você esta parte do livro aqui. O quanto é difícil, o quanto eu vejo pessoas que têm muita dificuldade em começar a se planejar, em começar a se organizar, a começar realmente a construir esse hábito de todos os dias planejar o seu dia, de todos os dias definir as suas prioridades, de todos os dias dar o checklist nas suas tarefas e alinhar isso no próximo dia. Por quê? Porque as pessoas, elas conseguem muitas delas até conseguem se planejar, tem uma agenda bacana, uma lista de tarefas, mas elas não conseguem sustentar isso por um tempo suficiente até romper o hábito da procrastinação e criar o hábito da produtividade. E isso acontece para além, um dos motivos, e é o que eu vou discutir com vocês aqui do livro hoje, que o Al-Abidal traz. Isso acontece às vezes além da procrastinação. Por quê? Porque nós nos culpamos demais por não ser produtivo. E é sobre isso que eu vou falar aqui para vocês, aonde ele fala o seguinte: perdoe-se. Ele fala assim, ó, na página 160. Eu vou ler alguns trechos aqui, tá? Eu não montei nenhum roteiro aqui, eu tô aqui, foi um insight, falei, cara, eu preciso ir lá compartilhar. Então vamos lá, eu vou ler alguns trechos aqui. Ele fala assim: a procrastinação em si não era um problema, mas a autoflagelação sim. O que ele está dizendo? Teve um professor em 2010 de uma universidade americana que ele notou que os seus alunos do primeiro ano de psicologia, que eles eram grandes procrastinadores. E aí, o que ele começou a perceber? Poxa, meus alunos, eles são grandes procrastinadores, eles estão com muita dificuldade de estudar para a prova. Só que esse professor, ele percebeu que o ciclo prejudicial de produtividade dos seus alunos era causado porque eles ficavam se castigando. Sempre que eles deixavam de estudar, eles passavam dias dizendo a si mesmo que eram maus alunos. E essa vergonha os tornava ainda menos propensos a estudar no futuro. O Wolff, então, que é esse professor, ele decidiu testar uma hipótese: que castigar a si mesmo é um problema maior do que a procrastinação jamais foi. E eu vejo isso muito nas minhas mentorias e nos meus treinamentos. Existem muitas pessoas que não conseguem romper o ciclo da procrastinação porque elas estão se culpando por não serem produtivas, porque elas estão se culpando por terem comprado cursos de produtividade, por estarem ali fazendo a minha mentoria e não conseguir dar sequência, e não conseguir fazer as tarefas que a gente define de um encontro para o outro, ou para não conseguir executar a metodologia completa que eu ensino no DNA Produtivo, que aliás, o link está aqui embaixo. DNA Produtivo é o meu treinamento de 7 aulas, onde eu te ensino a criar a mentalidade de produtividade, a romper essa barreira da culpa e criar coragem, criar ordem, criar potência. E eu te ensino isso dentro de uma metodologia no passo a passo, onde você vai construindo pequenas vitórias
e vai chegar no final, você vai ter uma agenda com compromisso e rotina, você vai ter uma lista de tarefas bem organizada com as suas prioridades para você conseguir ser consistente e romper o hábito da procrastinação e criar o hábito da produtividade. E eu percebo muito, cara, quantas pessoas que compram DNA produtivo, que fazem as minhas mentorias individuais ou em grupo e que realmente a grande causa da inércia, a grande causa da improdutividade delas não é a procrastinação, é a culpa, é a autoflagelação. E o que esse professor ele fez? Ele fez o seguinte: imediatamente antes das provas, ele pediu aos alunos que avaliassem até que ponto eles se perdoavam por não estudarem. Será que os alunos com altos níveis de auto-perdão teriam um desempenho melhor do que aqueles que constantemente se lamentavam por suas falhas? Os resultados foram evidentes. O auto-perdão permitiu que os alunos se libertassem da culpa e da vergonha pós-procrastinação. Então, quando você vê que está procrastinando e você se perdoa, fala, beleza, até aqui eu procrastinei, até aqui eu tentei seguir aqui a minha metodologia, eu tentei zerar a minha lista de tarefas e eu não consegui, eu tentei usar a minha agenda e eu não dei conta disso, eu disse que eu iria acordar às 7 horas da manhã e eu acordei às 7h30, até aqui eu fiz isso, mas eu vou me perdoar. Eu vou parar de me autoflagelar, eu vou parar de me culpar por não ser produtivo como as outras pessoas querem que eu seja, como as pessoas esperam de mim, como eu mesmo estou esperando de mim. Essa é a sacada. Se perdoe. Por quê? Porque quando não conseguimos manter o ímpeto de uma tarefa, tendemos a nos culpar. Mas isso não ajuda ninguém. Na verdade, piora as coisas. Então, se você já está procrastinando, se você não está conseguindo lidar com a sua lista de tarefas, você se culpar não vai te ajudar em nada, só vai piorar. A inércia gera uma sensação de autoversão. E esse sentimento nos torna ainda menos propensos a fazer algo frutífero. Ou seja, eu não estou dando conta de fazer a minha lista de tarefas. E se eu ficar olhando para ela e me culpar de que eu não estou conseguindo dar conta das minhas tarefas, isso vai causar uma autoversão. Ou seja, eu vou me culpar cada vez mais, eu vou me autoflagelar cada vez mais, eu vou procrastinar cada vez mais, eu vou me sentir cada vez mais improdutivo. Vamos lá agora. Como? Existe uma maneira de quebrar esse ciclo de destruição? Pergunta o autor. Mas como isso acontece? Vamos lá. Existe uma maneira de quebrar esse ciclo de frustração? Como o Wolff, que é o professor aqui do estudo, e seus colegas descobriram, o perdão é a saída emergencial. Ou seja, você começar se perdoando é uma saída emergencial. Não dá para você ficar todo dia se perdoando. Ah, beleza, não fiz. Não, é uma saída emergencial. Primeiro passo. Mas como? Talvez, aí o autor dizendo, a minha maneira favorita seja um método que chamo de encontre a vitória. E aí, deixa eu terminar aqui a ideia do livro, mas eu vou trazer uma outra ideia aqui, porque ele fala o seguinte: qual que é o que ele chama de encontre a vitória? O encontre a vitória para ele é assim, ó. Eu não fiz X, mas eu fiz Y. Por exemplo, eu não fui à academia hoje cedo, mas fiquei 1 hora a mais na cama e estou me sentindo mais revigorado do que o normal. Eu não terminei a última parte desse relatório, mas por um bom motivo. Conversei com um colega na cozinha dos funcionários e tivemos uma bela conexão. Vamos lá, então ele fala assim, eu não fiz essa tarefa, mas eu troquei o tempo por outra coisa. Beleza, aqui eu não concordo com ele. Ok? Dito isso. Agora, o grande ponto é, encontre a vitória.
Isso vai fazer você sair da procrastinação. É por isso que eu vim aqui, sentei e estou gravando esse vídeo para você. O que é que você precisa fazer? Não queira vencer a sua lista de tarefas toda. Saia deste lugar da perfeição e você vai romper esse ciclo da procrastinação quando você aprender a olhar e ver o que realmente importa no seu dia. Quando você aprender a planejar o seu dia e determinar com clareza quais são as prioridades do dia, você vai encontrar a sua vitória, que é o seguinte: qual é a tarefa que eu não posso deixar de fazer hoje? E se você fizer aquela tarefa e der conta do seu dia, você vai se sentir produtivo, porque talvez é isso que esteja faltando para você. Talvez o que esteja faltando para você é você se sentir uma pessoa produtiva, porque você está se culpando demais, porque você está se achando uma pessoa extremamente procrastinadora e você está se autoflagelando o tempo inteiro. E se você está se autoflagelando o tempo inteiro, a tendência que nós temos é de ir para o outro lado, que é o quê? Buscar a recompensa o tempo inteiro. E aí aqui eu me lembro de um outro livro que chama O Fim da Procrastinação, do Pat Ludwig, onde ele fala o seguinte: nosso cérebro, ele tende a buscar uma punição pelo que eu não fiz ou uma recompensa imediata pelo que eu acabei de fazer. E na realidade o que nós precisamos fazer é construir o caminho do meio. O caminho do meio me diz o seguinte: eu não preciso me recompensar o tempo inteiro de zerar a minha lista de tarefas todos os dias. Não é essa recompensa que eu estou buscando, mas eu também não vou ficar me culpando o tempo inteiro por não ter feito nada. Então o que você faz? Encontre a sua vitória. Encontre dentro das suas tarefas qual é a sua tarefa essencial. Qual é aquela única tarefa do seu dia que, se você fizer ela, o seu dia vai ter valido a pena. Você vai evoluir em termos da sua qualidade de vida. Você vai evoluir nos seus projetos profissionais, você vai evoluir na sua relação. Encontre uma vitória por dia. E aí, já que nós estamos falando de livro, me vem aqui A Única Coisa, do Gary Keller, que ele fala o seguinte: qual é a única coisa que, se eu fizer hoje, vai tornar todas as outras menos importantes ou até desprezíveis? Cara, é isso. Encontre a vitória. Então, olha para a sua lista de tarefas a partir de hoje e encontre a sua vitória. E aí ele termina este capítulo dizendo o seguinte: a procrastinação não é algo que nós podemos sempre controlar. Já perdoar a nós mesmos é algo que podemos. Você pode se concentrar nas pequenas perdas ou comemorar as pequenas vitórias. Ao aceitar e perdoar a nossa tendência inevitável a procrastinar, e em vez disso celebrar as pequenas vitórias, nós podemos começar a quebrar o domínio delas sobre nós. Então, é isso que você vai fazer. E aí, eu vou te convidar agora a assistir esse vídeo que eu vou deixar aqui em algum lugar para você, aonde eu vou te ensinar a determinar as suas prioridades. E o que você vai fazer é pegar aquela tarefa essencial e executar ela e se satisfazer com ela, porque a partir do momento que você começar a executar ela nos seus dias, naturalmente, de uma maneira inevitável, você vai melhorar a sua produtividade e a hora que você vê, você está tendo uma boa relação com o tempo e um bom sistema de produtividade para você seguir e se sentir finalmente e verdadeiramente produtivo. Até lá.